As obras começaram em plena pandemia com um olhar voltado para o futuro, para quando o fluxo intenso do turismo retornar à Cidade Santa. Quando isso acontecer, o Museu da Torre de Davi, que vem passando por importantes obras de reestruturação dentro da Cidadela de Davi, pretende se tornar uma nova porta de entrada para Jerusalém. Depois de mais de meio século, a Igreja de São João Batista, localizada às margens do Rio Jordão, retorna à custódia da Terra Santa. A área de Qasr al-Yahud, às margens do rio, foi fechada após a Guerra de 1967. Recentes descobertas arqueológicas feitas em Jerusalém por pesquisadores da Universidade de Tel Aviv, da Universidade Hebraica de Jerusalém e da Autoridade de Antiguidades de Israel demonstraram, por meio da análise do campo magnético da Terra de 9 de agosto de 586 a.C., a extensão da destruição de Jerusalém pela Babilônia. O terceiro episódio da série dedicada ao Pai Nosso realizada na Terra Santa retoma as reflexões do Papa Francisco sobre a oração que Jesus nos ensinou e mostra os dois lugares ligados a ela, o Monte Carmelo e o Monte das Bem-aventuranças. As obras começaram em plena pandemia, de olho no futuro, para quando o fluxo intenso do turismo retornar à Cidade Santa. Nessa data, o Museu da Torre de Davi, localizado na Cidadela de Davi, pretende se tornar mais uma porta de entrada para Jerusalém. E para atingir esse objetivo, uma associação privada israelense, 2 ministérios e a prefeitura financiaram com 40 milhões de euros as primeiras etapas de reconstrução do caminho do museu, bem ao lado do portão de Jaffa. Através desse caminho, os turistas poderão adentrar a cidade antiga de Jerusalém, passando por ilustrações que representam toda a sua história. Os visitantes poderão ingressar no museu através de um novo edifício de vidro que conterá também um restaurante e uma loja. Será uma bela praça pública e daqui começará a visita ao museu. Nosso desafio é envolver as pessoas com a história de Jerusalém e abordá-las por meio de linguagens que estão em sintonia com o tempo. Porque a história pode ser fascinante, depende das ferramentas que você usa para contá-la. As obras devem ser concluídas na primavera de 2022. Ao mesmo tempo, as escavações arqueológicas seguem continuamente, pedra por pedra, tornando cada vez mais conhecida a área dentro e ao redor do lugar em que há 2000 anos encontrava-se o magnífico palácio do rei Herodes. Every day it's a new day in the citadel. Cada dia é um novo dia aqui na cidade de Davi. Todos os dias abrimos portas, escavamos o solo e fazemos novas descobertas, e nosso conhecimento continua a crescer. Se buscarmos nas fontes antigas, através do conhecido historiador José Flávio, ele descreve o Palácio de Herodes neste mesmo lugar. Fala de um edifício magnífico, cheio de quartos, piscinas, tanques, fontes. Era verdadeiramente muito luxuoso. Havia muito ouro e prata. Em algumas passagens, José Flávio chega a dizer que a beleza do Palácio de Herodes superava a do templo. Para os israelenses, meses de fronteiras fechadas aos turistas são a hora certa para pisar no acelerador e construir a cidade do futuro. Esse também é o objetivo das escavações no sítio bizantino localizado a poucos metros abaixo do portão de Jaffa. Depois de estudado, está previsto até mesmo passar uma nova linha de trem ao lado dele e, sob a estrada, criar salas de aula e outros espaços que irão conectar o museu com a Manila Street, a rua comercial no oeste de Jerusalém. É uma oportunidade para planejar o futuro, para nos prepararmos e também para mudar nosso ponto de vista. Dissemos a nós mesmos, ok, agora vamos usar o tempo com criatividade. E espero que antes que essas obras sejam concluídas, milhões de pessoas possam retornar a Jerusalém, às suas ruas, seus mercados, seus sítios arqueológicos e aos seus museus.
A igreja de São João Batista, localizada na área de Qasr Yahud, às margens do Rio Jordão, foi oficialmente devolvida para a custódia da Terra Santa pelas autoridades israelenses. A área fechada durante a Guerra de 1967, por ser um campo minado, havia sido transformada em uma zona militar restrita. A organização britânica especializada em desminagem, Halo Trust, concluiu o projeto de recuperação na área do batismo de Jesus. Cerca de 4.000 minas foram removidas com o consentimento das autoridades israelenses e palestinas, o que permitiu, na região, a devolução da posse de 8 igrejas: a católica, greca, ortodoxa, armênia, copta, etíope, romena, siríaca e russa. 1641 الرهبان الفرنسيسكان بدأوا ييجوا ويعملوا الحج لهذا المكان لنهر الأردن المكان اللي Em 1641, os frades franciscanos começaram a vir a esse lugar, organizando peregrinações ao Rio Jordão, lugar santo onde Jesus foi batizado. No início da década de 1920, começaram a adquirir as terras com planos de construir igrejas. Em 1933, construíram uma capela que agora está praticamente às margens do rio. Já esta igreja foi construída em 1935. Inicialmente, esta era a Igreja dos Frades. Em 1956, reformaram a capela, enquanto as obras de restauração da grande igreja começaram após o terremoto que atingiu esta região em 18 de dezembro do mesmo ano. دمر في كتير كنيسة وقعت الكنيسة ودمر كتير محلات. As evidências de um passado distante e próximo demonstram a veneração do evento e do lugar. Como testemunho de um peregrino originário da cidade de Piacenza, na Itália, datado do ano 570, que indicava a existência de uma cruz erguida sobre uma coluna de mármore colocada no centro do rio, em memória do batismo. Depois, as raras filmagens de cerimônias batismais realizadas neste local em 1930, as quais traçam um testemunho de fé que conecta o passado ao presente. Il sito sarà accessibile e utilizzabile. O lugar estará acessível e utilizável e nos próximos meses um trabalho mais profundo de recuperação e valorização de toda a propriedade começará através da criação de espaços de oração que permitem aos peregrinos viver uma experiência mais intensa. Eles terão lugares para orar e meditar, então continuar sua peregrinação à Terra Santa. Per pregare, per meditare e poi per proseguire nel pellegrinaggio della Terra Santa. Nossa presença aqui é um instrumento de paz. A saudação dos frades franciscanos é paz e bem. Vivemos muitas guerras e sempre fomos um instrumento de paz nesta terra. Por mais de 8 séculos, temos sido mediadores da paz entre todos. Recentes descobertas arqueológicas feitas em Jerusalém por pesquisadores da Universidade de Tel Aviv, da Universidade Hebraica de Jerusalém e da Autoridade de Antiguidades de Israel e publicadas na revista científica PLOS ON, demonstraram por meio da análise do campo magnético da Terra de 9 de agosto de 586 a.C. a extensão da destruição de Jerusalém pela Babilônia. Durante nossas escavações, descobrimos um prédio gravemente danificado por um incêndio. Encontramos também no subsolo toneladas de cerâmica quebradas e vigas de madeira queimadas. Tudo indicava uma destruição muito violenta. Entre as camadas que analisamos estavam fragmentos de terra de altíssima qualidade. O piso deverá ser a última coisa que veremos. Não deve haver
nenhum outro material abaixo. As descobertas arqueológicas indicam que a destruição do prédio ocorreu em 586 a.C., ano em que os babilônios destruíram Jerusalém. Fragmentos de cerâmica, tijolos e painéis de madeira registram as características do campo magnético terrestre existente no momento da combustão. Esta enorme massa de terra nos deu a rara oportunidade de recriar o campo magnético terrestre existente em 9 de agosto de 586 a.C., porque a massa contém minerais magnéticos. Quando aquecemos a massa terrestre a temperaturas muito altas, fomos capazes de alinhar a análise com o campo magnético da Terra da época. Por meio do trabalho de análise arqueomagnética que realizamos no laboratório da Universidade Hebraica, fomos capazes de reconstruir o campo magnético da massa terrestre em um momento muito específico do passado. As medidas magnéticas mostram que o fogo, intencionalmente estabelecido, ultrapassou os 500 graus Celsius. Essas descobertas arqueológicas refletem o que é lido no segundo livro de Reis, capítulo 25, versículos 8 e 9. No 7º dia do 5º mês, era o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Nabuzaradã, chefe da guarda oficial do rei da Babilônia, entrou em Jerusalém. Ele queimou o templo do Senhor e o palácio e todas as casas de Jerusalém. Ele também ateou fogo em todas as casas dos nobres. All the houses of Jerusalem. Concluímos que uma das grandes casas de Jerusalém, algumas tabernas, queimadas durante a destruição da cidade em 9 de agosto de 586 a.C., estavam localizadas aqui. 9th of Av, 586 BC. Yoav Vaknin explica que para recriar o campo magnético da Terra é necessário uma data comprovada. Raramente um evento histórico ocorrido há milhares de anos pode ser definido com precisão, como aconteceu com a destruição do primeiro templo. Mas é justamente a partir desse dado que foi possível investigar o incêndio em Jerusalém. Este é o Monte das Bem-aventuranças, na Terra Santa. Aqui, segundo o Papa Francisco, Jesus coroa de felicidade uma série de pessoas que no seu tempo, e também no nosso, não eram consideradas. Bem-aventurados os pobres, os mansos, os misericordiosos, as pessoas humildes de coração. Esta é a revolução do Evangelho. O pontífice também falou que o Evangelho de Mateus coloca o texto do Pai Nosso num ponto estratégico, no centro do Sermão da Montanha. Andando verso nord per Metulla. Seguindo para o norte em direção a Metula, 150 metros acima do nível do lago, está a colina, ou se preferirmos, o Monte das Bem-aventuranças. Seguindo o texto evangélico, o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do versículo 1 a 12, ou do 1 ao 16, o arquiteto Barluzzi conseguiu projetar o santuário que hoje podemos visitar. E qual é a ligação entre as bem-aventuranças e o Pai Nosso? As bem-aventuranças estão contidas no 5º capítulo, enquanto o Pai Nosso, no Evangelho de Mateus, no 6º capítulo, nos versículos 7 a 15. Qual é a conexão, então? Apenas uma: o reino dos céus. Capítulo 6, del versetto 7 al 15. Qual è la connessione tra le beatitudini e il Padre nostro? Una sola, il regno dei cieli. Eis o grande segredo que está na base de todo o sermão da montanha. Sede filhos do vosso Pai que está nos céus. A oração, de acordo com o Papa, não tem outro testemunho crível a não ser a própria consciência, na qual se entrelaça um contínuo diálogo muito intenso com o Pai. Tu, porém, quando orares, entra no quarto, mais secreto, e fechada a porta, reza em segredo a teu Pai. Dovete intraprendere. Deves dialogar com o Senhor, e esse diálogo deve ser íntimo, porque é um diálogo com o teu Deus. Perché è un dialogo con il tuo Signore. Além do Monte das Bem-aventuranças, o Papa fala nesta catequese de um dos lugares que o profeta Elias orou. Il Monte Carmelo lo possiamo chiamare come una catena di montagne
nella quale Monte Carmelo podemos defini-lo como uma cadeia de montanhas na qual se estende a noroeste e sudeste. São dois pontos especiais. O que os peregrinos costumam visitar é o do noroeste, onde se encontra a Igreja Carmelita, onde se encontra o santuário em forma de cruz grega, onde também existe uma pequena gruta onde, segundo a tradição, onde foi arrebatado o profeta Elias. greca, che è la chiesa, dove si trova anche una piccola grotta dove si dice, secondo la tradizione, che lì si allontanava il profeta Elia. Neste lugar, o pontífice convida. Pensemos naquele cenário do Monte Carmelo, quando o profeta Elias desafiou os sacerdotes de Baal. Eles gritavam, dançavam, pediam muitas coisas para que o seu Deus os ouvisse. E Elias, ao contrário, estava em silêncio e o Senhor se revelou a ele. Il primo libro dei Re al capitolo 18, come Dio si fa presente, come Dio si fa vivo, come Dio è il... No primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, Deus se faz presente, se faz vivo. Deus é o Senhor. O verdadeiro Deus é onipotente perante os deuses de Baal, os sacerdotes de Baal, que querem fazer as pessoas acreditarem que os deuses, a mitologia dos deuses é mais forte do que o verdadeiro Senhor, que fala através dos profetas. del vero Signore che parla attraverso dei profeti. O Papa conclui dizendo: é bom pensar que o nosso Deus não precisa de sacrifícios para conquistar o seu favor. Não tem necessidade de nada. O nosso Deus, na oração, pede unicamente que mantenhamos aberto um canal de comunicação com Ele, para nos descobrirmos sempre que somos seus filhos muito amados. Morreu em Jerusalém Saeb Erekat, histórico negociador palestino, protagonista dos acordos de Oslo de 1993. Ele também trabalhou pelo acordo entre a Santa Sé e a Palestina. Aos 65 anos, nas últimas semanas, foi diagnosticado com coronavírus e internado no hospital israelense Hadassah, devido ao agravamento do seu estado, já frágil após um ataque cardíaco em 2012 e um transplante de pulmão em 2017. A cerimônia fúnebre muito participada aconteceu em Jericó, onde Erekat morava. O mundo político palestino lamentou a morte, como também líderes do mundo árabe, do Egito à Jordânia e Líbano. Mas as mensagens de condolências também chegaram de políticos israelenses que reconhecem o esforço diplomático de Saeb. A ex-ministra Tzipi Livni escreveu no Twitter: "Estou triste com a morte de Erekat, que costumava dizer: a paz é meu destino."